Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Henrique Tucci e estou com vocês aqui em mais um episódio imperdível do Psicologcast. Quero que vocês aproveitem demais, já se preparem para anotar, para colocar suas dúvidas depois no nosso chat. Acompanhem, esse é um episódio importante, não só para a sociedade, de uma forma geral, para as pessoas que devem conhecer esse tema mais a fundo, mas principalmente profissionais da área da saúde, nossos colegas psicólogos que estão acompanhando os episódios do Psicologcast, que vão ter uma oportunidade de rever alguns conceitos, pensar um pouco mais sobre um tema tão difícil como as psicoses. É um tema difícil que a gente vai ter a oportunidade de falar, né, Juliana? É isso aí. Sejam, então, muito bem-vindos a mais esse episódio do Psicologcast. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Vitória Carvalho. A Vitória, ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá. Ela tem residência médica em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, além de possuir pós-graduação em Análise Aplicada do Comportamento, a ABA. Atualmente, ela atua no CAPS 2, no CAPS 3, no Ambulatório de Saúde Mental, na APAE e também atende em consultório particular. Então, antes de mais nada, Vitória, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui junto com a gente participando desse episódio do Psicologcast. Eu que agradeço o convite. Bacana. Eu queria começar a nossa conversa, Vitória, falando um pouquinho lá da sua graduação, né? Em que momento você escolheu um dia fazer medicina e em que momento que você falou, olha, dentro da medicina, com tantas especialidades, eu gostei dessa psiquiatria, gostei da saúde mental, teria interesse em ir para uma residência em saúde mental. Como é que foi isso? Então, na verdade, a escolha de medicina foi meio que um pré-requisito para a psiquiatria, né? Então, a escolha, na verdade, anterior foi de psiquiatria. E aí, por acaso, né, para fazer psiquiatria, tinha que fazer medicina. Eu costumo falar que eu tive sorte no sentido de ter gostado da medicina como um todo, porque eu entrei bem com esse objetivo mesmo de já ir para a psiquiatria. No final do internato, eu cheguei a ficar balançada por algumas outras especialidades, como ginecologia e obstetrícia, só que aí eu acabei pensando a longo prazo, continuando mantendo a psiquiatria. E aí você foi fazer a residência aqui em Ribeirão Preto mesmo, na USP? Sim. Eu tinha muita vontade de manter, aqui em Ribeirão, né? De me manter aqui em Ribeirão e, ao mesmo tempo, de ser no HC. A minha primeira escolha sempre foi lá. No ano que eu passei, que foi no final de 2017, eu cheguei a prestar outros locais, cheguei a passar em outros, mas a minha escolha a primeira sempre tinha sido aqui. E a residência veio a confirmar a sua escolha pela psiquiatria, então. Sim. Selou. Sim. Que bacana. Muito bom. E depois que você terminou, então, de fazer a residência, ou enquanto fazia a residência, né, você já passava pelos serviços de saúde mental, né? Vocês têm vários estágios durante a residência. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a estrutura do serviço de apoio, né, a quem tem sofrimento emocional nos municípios. Como é que funciona? Vou começar primeiro por aqui em Ribeirão, pode ser? Porque aí fica mais fácil de sistematizar. Porque, assim, uma das coisas que eu gostaria de falar é que, assim, tem ainda muitas falhas, tem ainda muitas coisas, né, para consertar, assim, na rede. Mas um dos motivos que fez eu querer permanecer em Ribeirão foi que, por incrível que pareça, a saúde é muito bem estruturada aqui em Ribeirão, a saúde pública. Falo que é uma prioridade eu poder trabalhar aqui. Vista em outros... Porque quando eu terminei
a faculdade, né, até eu passar na residência, que foi um intervalo ali de 1 ano, eu cheguei a trabalhar e eu trabalhei fora de Ribeirão, em cidades de outras DRS, cidades menores. Então, assim, nível de dificuldade de trabalho, de manejo de trabalho por falta de estrutura de recurso é bastante importante. Aqui, via de regra, né, eu tenho, né, as UBS, em termos públicos, né, eu tenho as UBSs, né, via de regra, o médico de família, o clínico que está na UBS, né, os casos de leve, média complexidade ou até o primeiro contato, teoricamente, seria principalmente com eles, né, só que não... As pessoas acham que aí, por ter essa porta de entrada, né, na UBS, ser o primeiro contato, teoricamente, com o médico de família, que precisa do médico de família encaminhar o paciente para o CAPS. E não, o CAPS ele também é uma porta de entrada, né? Então, todos os CAPS aqui de Ribeirão, né, com exceção do ambulatório de saúde mental, da Castelo, que fica na região leste, né? Por ele ser um ambulatório e não um CAPS, aí ele sim precisaria de um encaminhamento médico, né? E não necessariamente também tem que ser de um médico da rede, pode ser de qualquer médico. Um médico particular consegue encaminhar para o ambulatório de saúde mental. Exatamente. Até muitas dúvidas, às vezes, de pacientes, né? Tanto pacientes da APAE quanto pacientes do CAPS, né? Eles ficam com medo, com receio, que eles acreditam, às vezes, que por eu ter convênio, por eu ter condição de pagar um médico particular, eu não possa usar o CAPS, usar o SUS. E não, isso não tem... Ou usar a APAE, isso não... Né, o SUS é para todos. Então, os CAPS, né, nome CAPS, é porta de entrada, né? Então, tem, via de regra, os horários de acolhimento e tudo mais de cada CAPS, de cada unidade, aí isso varia, né, de acordo com a unidade. Mas, então, vamos supor, eu estou me sentindo mal, acho que eu preciso de um psiquiatra. Eu vou até o CAPS da minha região, né, que alimenta aquela região em que eu moro, da cidade. Vou passar pelo acolhimento. O acolhimento é como se fosse uma triagem, eu falo que é uma entrevista inicial, né, que é feita por qualquer membro ali da equipe do serviço. Após essa entrevista, né, esse profissional ele vai avaliar a gravidade inicial ali do caso e vai direcionar, né, a depender também dessa gravidade, vai agendar o caso novo para o psiquiatra mais disponível ou da preferência ali do paciente, se às vezes tem alguma indicação, né. E aí, esse paciente, né, caso novo, aí ele vai para uma primeira consulta com esse psiquiatra, né? Em contrapartida também, né? Em paralelo, tem os projetos terapêuticos singulares, né? Que é feito pela equipe, né? Com o paciente, tipo, quais são os objetivos do tratamento, né? Quais são os serviços que a gente tem aqui na unidade de serviços multidisciplinares que podem incluir e tudo mais. Aí isso mais dentro da equipe tem as discussões semanais, matriciamento das unidades de saúde, né? Então, o CAPS, teoricamente, é para os pacientes mais graves psiquiatricamente ou mais resistentes, que precisam de uma equipe multidisciplinar, um suporte maior na área de saúde mental, né? Mas isso não exclui, na prática, que qualquer paciente procure o serviço, tá? Aí, aqui em Ribeirão, né, tem o CAPS, né, tem a Unidade Básica de Saúde, que vai
um segmento, então, ambulatorial desses pacientes. A gente tem alguns níveis, né, secundário, né, ambulatórios. Por exemplo, tem ambulatórios de psiquiatria no Hospital das Clínicas, né, ambulatórios de psiquiatria, na minha época tinha, não sei se ainda tem, na Santa Casa, pela Barão, né. E aí, esses ambulatórios, aí sim precisam de encaminhamento via sistema, né? É como se fosse um ambulatório de ortopedia, um ambulatório de cardio, né? A APAE também é um serviço que precisa de encaminhamento, tá? Também encaminhamento qualquer médico, tá? A APAE. E uma coisa, só um adendo da APAE, é qualquer idade, tá? E deficiências, tanto psiquiátricas quanto físicas também. Eu vejo muito, às vezes, a questão de encaminhamentos por um déficit intelectual, por um autismo, né? Por um atraso do desenvolvimento, mas também tem muitos quadros de sequelas de AVC e tudo mais, dessa parte mais neurológica e física, tá? Isso ambulatorialmente. Então, deixa só para a gente fazer um resumo até aí. A pessoa com algum sofrimento mental, ela pode buscar o CAPS da região, Sim. né? E ela dá entrada, depois que ela passar por esse serviço de triagem, se for necessário ali dentro do CAPS. Ela começa a frequentar, né, as consultas, a terapia, a psicoterapia, se for o caso, participar de alguns grupos. E, se for necessário, o próprio CAPS pode encaminhar para algum serviço específico, em algum ambulatório específico. O CAPS, por exemplo, eu quero fazer um encaminhamento para um ambulatório de primeiro surto psicótico lá do HC. É o CAPS que faz. Sim, o CAPS ou uma unidade de saúde, também qualquer. Mas o CAPS tem essa autoridade, sim, tá? De solicitar exames, tudo. É um atendimento médico completo, que isso também é alguma dúvida. Agora, né, vamos supor, eu tô com... Porque todos esses que a gente falou são tratamento ambulatorial. O que isso significa? Tem data e hora marcada, né? Tem plantões psicológicos, tem a questão do acolhimento, né? Mas com um médico, com um psiquiatra, então é mais uma coisa crônica, né? Se eu tô, por exemplo, vamos supor, num surto psicótico, né? Tô quebrando tudo, tô extremamente agitada, não tô dormindo, não tô aceitando medicação e tudo mais, preciso de um médico agora, né, de um atendimento agora, independentemente do dia do horário, aí a porta de entrada, via de regra, é a unidade de pronto atendimento, é a UPA, né? Aí esse paciente, ele vai passar, né, na UPA. Hoje em dia, aqui em Ribeirão, ele vai passar pelo atendimento clínico primeiro, né, com o médico plantonista clínico, que estiver lá. O médico plantonista, se ele conseguir resolver, ele resolve, dá alta ele mesmo, né, dali da unidade. Se ele julgar que precisa de uma avaliação psiquiátrica, aí ele vai encaminhar esse paciente para o CAPS 4, SUSM, que é aquela unidade que agora fica ali perto da rodoviária, né? E aí lá tem psiquiatras plantonistas, tá? Aí ele vai para lá, esse paciente vai para lá, vai ser avaliado por um psiquiatra plantonista, e aí esse psiquiatra plantonista é que ele vai julgar se não libera da alta ou se não, se esse paciente ele tem que realmente seguir para uma internação psiquiátrica. Se por acaso ele julgar que esse paciente ele tem que ir para uma internação psiquiátrica, ele vai colocar esse paciente via CROSS, via regulação, tá? Vai fazer o pedido de leito psiquiátrico. Esse paciente, ele permanece lá na unidade, recebendo os atendimentos médicos e psiquiátricos enquanto aguarda a vaga. E aí, saindo a vaga, daí esse paciente vai pro
o hospital, né? Aqui, via de regra, os encaminhamentos são feitos ou para o Santa Teresa, né? Ou para o Hospital das Clínicas, ou para o Hospital de Serrana, né? E alguns casos mais relacionados à dependência, Santa Rita, tá? E aí, tipo, internado, né? Aí quem vai decidir a conduta, quanto tempo que vai ficar de internação ou não e tudo mais, é o hospital psiquiátrico, né? E aí, teoricamente, vamos supor, eu internei um paciente, ele está comigo no hospital, ele vai receber alta, né? Eu faço todo o resumo de alta desse paciente, né? Dou as orientações, né? É bem equipado e esses hospitais que eu citei aqui da DRS, por isso que funciona bem, já faz normalmente o contato com a unidade ambulatorial que segue esse paciente, né? Seja no HC ambulatorial, seja no CAPS, né? Ou se esse paciente não tem nenhum segmento ambulatorial antes da internação, normalmente entra em contato, o hospital entra em contato com a própria equipe do CAPS, da região ali do paciente e faz já esse agendamento para ser uma consulta mais breve, uma consulta pós-internação, para não ter essa quebra desse cuidado também, tá? Então, via de regra, funciona desse modo, tá? A questão da numeração do CAPS, né? Se é CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, né? CAPS AD. Isso depende muito, né? O número depende muito da questão do número de população, né? Que aquele CAPS vai tá servindo, né? Então, assim, em pequenas cidades, né? Por exemplo, que eu já cheguei no começo a trabalhar em Morro Agudo, né? Era um CAPS só, CAPS 1, né? E é para a cidade inteira, né? Não tem essa divisão que tem aqui, nem, por exemplo, no CAPS 3, para ter uma diferença, né? Tipo, o CAPS 3, que é a Oeste, ele fica 24 horas. Né? Você chegar lá sábado, domingo, de madrugada, tá aberto. Tem uma equipe lá, né? Tem até como fazer internações mais breves, internações mais, como que eu posso falar? Mais leves, assim. Lá também tem, né? Então, assim, a questão, o número de profissionais, o número de cada tipo de profissional, enfermeiro, técnico, psicólogo, assistente social, isso tudo também vai variar, né, de acordo com a complexidade do CAPS, e essa complexidade varia de acordo com a população que ele vai atender. E a faixa etária que é atendida e o tipo de queixa, aqui em Ribeirão também é dividido. Sim. Um CAPS que atende só criança e adolescente, um CAPS que atende só álcool e droga. Sim, tem a divisão, né? Então, por exemplo, se eu tenho menos de 18 anos, independentemente da região em que eu moro, eu vou ser atendida no CAPS IJ, né? Que é ali na Vargas, próximo ali da Bluefit. Agora, se eu tenho mais de 18 anos, via de regra, eu vou seguir a distribuição geográfica das zonas da cidade, né? Então, se eu moro na Zona Sul, vou ser atendida no CAPS 2 Sul, né? A questão, né, do CAPS AD, né, é um CAPS mais especializado, vamos dizer assim, né, em atendimento de álcool e drogas, tá? Só que para os casos, principalmente casos graves, né? Tanto que tem vários pacientes que às vezes têm um transtorno de uso de álcool, um transtorno de uso de tabaco, né? Mas que não tem não é uma gravidade, porque todos são graves, mas assim, tem um bom suporte, acaba sendo transtornos mais secundários a outros transtornos psiquiátricos, ou até mesmo uma preferência do paciente, que às vezes eles têm algum preconceito em relação a isso. São atendidos nos outros CAPS. Isso, não é uma coisa, não, você não vai ser atendido aqui. Tá, bacana. E como você disse, eu acho que tem a questão de
a pessoa que está assistindo a gente, uma família que tem preocupações com uma parente que apresenta sintomas diferentes, de fato, pode procurar a unidade de saúde ou diretamente o CAPS, né? Sim, sim. E em situações que a pessoa também não conhece muito bem, mas tem uma situação grave acontecendo, ela chama o SAMU ou existe outro tipo de encaminhamento? Não, pode chamar o SAMU, né? Ou se esse paciente se consegue, a gente sempre, até quando o paciente, por acaso, o paciente está em surto e foi em consulta hoje, por acaso ele tinha uma consulta no CAPS e está lá e vai precisar ser internado, ser encaminhado, né? Se o paciente, né, se ele consegue aceitar, né? Se a família tem condições de levar, se tem uma certa autonomia ali dos cuidadores em relação ao paciente, a unidade pode, não tem problema nenhum. A gente faz o encaminhamento por escrito, notifica a unidade, né? Da ida do paciente e pronto. Agora, se é um paciente que está mais resistente, né? Ou que não tem um suporte familiar, o paciente está sozinho, né? Aí, nesse caso, é acionado o SAMU, né? Algumas vezes a gente tem, dependendo, assim, se está muito agitado, se está muito resistente, né? Aí tem que chamar também a guarda, né? Para dar um certo suporte ali pro pessoal do SAMU. E aí o SAMU leva para a UPA Para UPA. sempre. Não manda para o CAPS 3, por exemplo. Não. Para o central. Vai primeiro UPA e depois segue o fluxo que você explicou. Passa por um clínico geral, ele avalia a necessidade de uma avaliação e ele faz o encaminhamento para qual CAPS, dependendo do horário, dependendo da gravidade. Né? Sim, exatamente. Não, bacana. Eu acho que é muito importante, até a gente pensando na população em geral, quando a gente fala o tema psicose, imediatamente as pessoas falam em esquizofrenia. Mas a gente tem aí um espectro muito diferente. Talvez seja importante a gente começar também a descrever, né, o que são esses transtornos que podem ser considerados psicóticos. Né? Eu acho que antes de começar a falar da psicose, eu queria que você falasse, por favor, quais são as queixas mais comuns de quem procura o CAPS? Assim, em termos de frequência, tá? O que aparece mais? De queixas acabam sendo mais sintomas depressivos e sintomas ansiosos, tá? Até se for pegar até alguns pacientes, os pacientes que chegam como caso novo, que tem um quadro psicótico, muitas vezes eles não vão chegar por conta, né, que depois a gente vai falar, mas por conta da queixa, né, psicótica, porque ele não tem um insight, né? Ele vai chegar muito de que ele não está conseguindo dormir, de que ele está extremamente irritado, ele está sofrendo. Alguma queixa mais de humor, de afeto, né, relacionado a um conteúdo delirante que ele tenha. Né? Então, acaba sendo mais esses sintomas de entrada, mas não necessariamente, né, que isso vão ser transtornos depressivos ou só transtornos de ansiedade, né? Mas se a gente for falar em sintoma, acaba sendo mais esses. Interessante, importante. Tá. E aí, sim, acho que pensando nos transtornos psicóticos, né? Tá. Então, a primeira coisa, né, a questão da psicose. A psicose, ela não é um diagnóstico, não é um transtorno, né? A psicose, a gente fala que é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas. E aí eu tenho esses sinais e sintomas em vários tipos de transtornos mentais, inclusive de transtornos não mentais. Quais são as características da psicose, né? Então, quais são os sinais e sintomas que caracterizam um quadro psicótico, né? E aí eu posso ter, né? Lembrando, eu vou falar todos, mas assim, a gente pode ter combinações, não necessariamente eu tenho que ter todos para ter um quadro psicótico, né? Seria aqueles quadros mais floridos, né? Os sintomas positivos que a gente chama que
basicamente, o que chama a atenção, né, o que motiva muitas vezes a procura, né, justamente por ser mais florido, que são as alucinações, né, os delírios, a desorganização de comportamento, de pensamento, né, e os outros sintomas, né, que também entram ali dentro da psicose, que a gente pode incluir, né, que aí esses, principalmente, podem ser encontrados em outros transtornos, mas vai estar muito mais dentro da esquizofrenia, que são sintomas negativos, né? Que seria muito parecido, e aí precisa de uma finese mais para distinguir, tá? De sintomas depressivos, porque é mais uma redução, então, do repertório da fala, uma redução do pensamento, uma falta de iniciativa, uma dificuldade, então, de cumprir objetivos direcionados, uma redução na questão de prazer, uma diminuição na intensidade da capacidade de expressar emoções, de sentir essas emoções, né? Então, parece muito, se assemelha muito, né? Por isso que essa distinção um pouco mais difícil, né? De sintomas depressivos para sintomas negativos, né? Mas uma coisa é sintomas depressivos, outra é sintoma negativo. Mas os sintomas negativos podem estar presentes nesses quadros na psicose. E aí... E até é interessante sempre lembrar para as pessoas, quando a gente fala em positivo ou negativo, não é que é bom ou ruim, né? Sim. É uma coisa que aparece mais acrescentado ao quadro, não é isso? O sintoma De positivo definir isso é aquele bom para as sintoma pessoas. que normalmente a pessoa Sim. não deveria apresentar e ela apresenta. E o negativo é o que ela deixa de fazer, que já provavelmente existia anteriormente no repertório dela. Não, né? que seria bom ou que seria ruim, né? Porque se a gente for até dar um spoiler lá na frente, né, de prognóstico de tratamento, os sintomas negativos acabam dificultando muito mais a nossa vida, o nosso manejo e a funcionalidade do paciente do que os sintomas positivos. E eu até faço outro adendo, que eu quando converso, até primeiro ano de psicologia, e com o público em geral, que a gente sabe que transtornos da nossa área acabam tendo uma conotação negativa na sociedade, as pessoas têm preconceito, e se usam termos muito equivocados, como, por exemplo, doente mental. Né? E aí a gente tem que explicar que não é doença, porque não, por conta de não ter uma etiologia clara. Né? Não é como eu vejo lá determinada doença, eu vejo que o vírus tal provoca tal coisa. Aqui a gente tem uma etiologia mais difícil, né? Bastante, bastante. Não dá para chamar de doença por conta disso, não é? Bastante. A gente já vai entrar na etiologia? Podemos. Porque, assim, essa questão, né, é muito... Eu acho interessante, porque é muito complexa, né? Normalmente, as pessoas têm, né, na mente, na cabeça, que é uma coisa muito básica. Depressão é falta de serotonina. Tipo, é como se fosse uma coisinha ali, né, que fosse dar todo... E não, é muito, 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 muito complexo. Eu lembro que numa época eu cheguei a fazer perícias judiciais, né, e aí vinha constantemente perguntas tipo qual que era a natureza do transtorno, né? Se era idiopática, congênita e tal, adquirida. E aí eu ficava, gente, o que eu vou colocar? Porque eu escrevia não sei quantas linhas, porque não dá para ser isso, ser simplista. Tem até um autor, né, o Stahl, ele fala que é um problema, né, um transtorno da natureza e da criação, né? E tem muito isso a maioria dos transtornos psiquiátricos. Não é uma causa única, é uma causa multifatorial. E tem um componente genético muito ali. Eu tenho que ter, né? Eu falo que não tem quem quer, tem quem pode. Eu tenho que ter essa questão genética, eu tenho que ter esse terreno fértil, né? Mas só ele por si só, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né?
não é porque meus pais, vamos supor, meus pais têm esquizofrenia que eu necessariamente vou ter esquizofrenia, né? Não, isso significa que a parte genética ela é um fator de risco, né? Então, eu tenho que ter ali aquele terreno fértil, e aí esse terreno fértil, associado com mais coisas que eu vou colocando ao longo do caminho, que é a parte ambiental, né? Que são tanto estressores físicos, quanto emocionais, que eu vou jogando, acrescentando nesse terreno, né? Isso vai favorecer ou não, né? E, tipo, principalmente o início, né? Se vai ser mais precoce ou não, o aparecimento daquele transtorno, tá? Uma outra coisa que às vezes eu vejo muito, a questão da dúvida, né? Quando fala nessa coisa genética, é que, assim, são alterações em genes. Então, são pedacinhos ali, e são centenas. E não é um gene específico e único. Por exemplo, assim, eu tenho alteração no gene A, isso vai ter um risco maior de esquizofrenia. Não. Então, é uma confluência de genes. Se eu tenho aqueles genes também, esses genes anormais, eles podem estar, eu posso ter, mas eles podem estar suprimidos durante toda a minha vida. Às vezes, eu não manifestar nada. Às vezes, eu não tenho, só que eu acabo tendo outros que ativam outros genes que não eram para estar ativados. Então, assim, não é uma coisa tão matemática em termos de probabilidade, quando, por exemplo, quando eu faço um aconselhamento genético, por conta de uma síndrome de Down, né? E aí acaba, né, não tendo muito, a não ser que eu tenha casos muito claros, né, na família e tudo mais. Então, meu pai tem, minha mãe tem algum tipo de transtorno, né? Então, isso, provavelmente, a minha chance é alta de eu ter uma genética ali mais provável. Mas, tirando isso, não dá para eu fazer, né, um teste em todo mundo, né, para saber, você tem grandes riscos, ou não, você não tem grandes riscos. Então, na via das dúvidas, né, a gente não dá para controlar essa questão, não dá para ter um conhecimento também na maioria dos casos, né, principalmente sem história familiar positiva. O que eu faço? Eu tenho que manejar muito bem essa parte ambiental, eu tenho que cuidar muito bem dessa parte ambiental, desses estressores. E a gente fala isso exatamente porque não é tão óbvio assim. Como você disse, pode ser que haja ali o traço genético, mas que não se manifestou em uma geração ou duas, mas ainda é presente, né? Sim, tanto que gêmeos idênticos, né, a probabilidade ali é de 50%, né? Então, assim, vamos supor, eu não tenho, mas vamos supor, eu tenho um gêmeo idêntico. Ele pode ter, sei lá, ele pode desencadear, abrir um quadro de esquizofrenia e eu não ter nada. E a questão da influência do ambiente, eu acho que é muito importante, né? Que você acabou de comentar. A gente sabe dos casos de primeiro surto com uso de substância, né? Então, é uma pessoa que, estava vivendo uma vida muito bem, de repente faz uso de uma determinada droga ou determinadas classes de droga e começam a ter surtos, né? Sim. A partir daquilo. Então, era uma coisa que estava ali, estava adormecida, existia o terreno propício e que... enquanto ele não fez o uso dessa substância, nada aconteceu. A partir dali, ele começa a ter aquilo convivendo com ele durante a vida toda, né? Isso é importante. Porque aí, né, até tem muitos pacientes, né, quando você vai orientar a parada do uso, né, e falar todos os malefícios, né? Não é isso não. Eu tenho um amigo que ele usa e nunca teve nada. O amigo teve a sorte. Você pode não ter essa sorte, né? Vai correr esse risco?
Por isso que a gente fala-se tanto hoje exatamente de, como a Juliana falou, de cuidar das condições, ter uma qualidade de vida para que possa controlar melhor, né? E pelo menos diminuir ou alongar a possibilidade de um primeiro surto, né? Sim, esse tema é um tema até muito, muito trazido, né? Foi feito até... tem esse termo, né, de alto risco, né, os grupos de alto risco para transtornos psicóticos. E aí tem vários estudos, né, só que ainda não tem uma diretriz de fato que fale para que nessa população específica você já vai começar a intervir, principalmente intervir farmacologicamente, né? Ainda não tem, tipo, o custo-benefício disso, nem se também as mesmas drogas que a gente usa, de fato, para o tratamento dos transtornos psicóticos primários, se seria realmente a droga de escolha para esse grupo. Mas, na maioria dos trabalhos, é feito muito acompanhamento desses pacientes e acaba tendo uma boa resposta em atraso de eclosão e tudo mais do primeiro episódio, em questão de intervenções psicossociais e de técnicas, estratégias realmente de terapia. Como a gente falou, não é que agora começou a desencadear algum surto por conta do uso de droga agora. É que, na verdade, talvez o acesso fosse menor, né? E talvez aí com a ampliação do acesso a uma diversidade enorme de drogas, isso vai acabar acontecendo no número maior, né? Não é que aumentou o problema, é que simplesmente aparece mais, né? Sim. E também tem a questão desse aparecer mais, né? Tanto a questão da facilitação e da banalização do uso, né? Que tem, tá? E quando a gente pensa nisso, tá? Uma coisa que é importante frisar, não só as drogas ilícitas, tá? Álcool é disparado, assim, tipo... principal problema de dependência e está tendo, né, um aumento muito grande do número de mulheres e de jovens, né, que antigamente acabava sendo mais os homens dependentes. Então, também do uso das substâncias legais, né. Uma outra questão também, a questão posso falar da divulgação, de tá sendo mais debatido isso, né? Porque muitos... e aí a gente vai ver, né? Muitos pacientes... sério, na residência tinham pacientes que chegavam no ambulatório de primeiro episódio psicótico, mas com mais de 1 ano de doença. E nunca tinha sido procurado. Então, por isso até que os sintomas positivos, né, eles acabam, quando o paciente tem mais, né, aquilo acaba fazendo com que procure, né, porque, tipo, passa a ser tão difícil o manejo pelos familiares que não tem outra questão a não ser procurar, né. Agora, quando isso é um pouco mais atenuado, né? Tipo, tem um atraso muito grande na procura. E aí, talvez, essa divulgação, né? O falar disso, essa desmistificação, tipo... Eu acho que está, sim, tendo uma redução em relação a preconceito, em relação a psiquiatra, está tendo uma procura maior. Então, isso tudo também vem facilitando a questão do diagnóstico. Mas a demora prejudica o tratamento. Muito, 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 muito. Vitória, eu queria voltar um pouquinho. Quando a gente começou a falar de psicose, você elencou um conjunto de sinais e sintomas. E aí eu gostaria que você nos explicasse os tipos de transtornos psicóticos, né? A gente tem esquizofrenia, esquizofreniforme, esquizoafetivo, psicótico breve, transtorno delirante.
como que eu caracterizo um ou outro desses sintomas, um ou outro desse transtorno a partir do conjunto de sintomas. Tá. Então, vamos supor, né? Chegou para mim um paciente psicótico, né? Primeira coisa, independentemente se eu sou psiquiatra, tá? Isso é muito importante frisar. Eu tenho que excluir, eu sou obrigada a excluir outras condições médicas, tá? E o uso de substâncias e medicamentos, tá? Então, eu vou ter que solicitar um screening geral, laboratorial para esse paciente. Eu tenho disfunções hormonais, eu tenho disfunções neurológicas. É de bom tom, não é obrigatório, mas, por exemplo, na residência a gente acabava tendo esse costume, em parte pela facilidade de acesso também. Mas primeiro episódio psicótico sempre pediu um exame de imagem neurológico, tá? Uma tomografia ou uma ressonância, a depender do caso, sorologias, tá? E além do uso de substâncias, né, o uso de substâncias e também o uso de alguns medicamentos. A questão reposição hormonal, dependendo de como é feito, dependendo da suscetibilidade daquele paciente, uso de tamoxifeno, que é muito empregado, né, para tratamento, corticoides, dependendo da dose. Então, são medicamentos que são muito usados e que têm uma associação ao aumento de risco de psicose, né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque antes de eu assumir que aquele paciente é realmente meu, né? Tipo, não é um quadro é um quadro psicótico primário, que a gente chama, né? Eu tenho que ver se não é. Porque aí, tipo, imagina, eu vou estar atacando antipsicótico no paciente. Com uma né? alteração hormonal. E, na verdade, é um lupus. E quando é uma condição médica, precisa ser primeiro cuidado dessa condição médica, que provavelmente o sintoma vai diminuir ou desaparecer. Exatamente. A gente pode auxiliar, né, dependendo do serviço, dependendo do colega, né, até um manejo mais sintomático, né, se aquele paciente está muito agitado, muito agressivo, né, com uma redução do sono, mas o tratamento base, o tratamento realmente vai ser o tratamento daquela condição, tá? Excluído tudo isso, né? Então, vamos supor, não tem nenhum problema de saúde clínico, não tenho nenhum uso de substância, nenhum uso de medicamento que justifique isso, tá? Aí a gente vai para os transtornos psicóticos primários. E aí uma divisão que eu posso fazer né, esse paciente psicótico, ele tem só psicose ou ele tem alguma outra síndrome, uma síndrome depressiva, uma síndrome maníaca junto. Tem sintomas de humor proeminentes. Se esse paciente tem sintomas de humor proeminentes, mais sintomas psicóticos, aí, vamos supor, eu vou para esse lado aqui da mesa, né? Aí eu vou pensar numa depressão unipolar psicótica, tá? Então, eu posso ter quadros depressivos, comum, tá? Quadros depressivos que as pessoas estão acostumadas, depressão unipolar, que a gente fala, é a depressão que tá todo mundo mais ou menos que é acostumado, com sintomas psicóticos, tá? E aí, o tratamento, eu posso, no início, associar, tipo, antipsicótico, mas o tratamento vai ser o tratamento para essa depressão, tá? Se o paciente tem, né, sintomas psicóticos e sintomas maníacos, né, que seria, de uma forma muito simplista, seria o inverso da depressão, tá? Aí, um transtorno afetivo bipolar ali, né? Um episódio maníaco com sintomas psicóticos. E aí eu vou tratar esse transtorno afetivo bipolar. E aí, né, em terceiro, né, tem o transtorno esquizoafetivo, tá? O transtorno esquizoafetivo é um diagnóstico que tem no DSM, tá? É um diagnóstico reconhecido e tudo mais, mas dentro
dos especialistas, dos psiquiatras, tem uma certa divisão de uns concordarem, de outros não concordarem com esse diagnóstico, tá? Porque, assim, é um diagnóstico que não é nenhuma... Seria meio que um meio termo, não é nenhuma esquizofrenia, nenhum transtorno afetivo bipolar. E eu tenho que caracterizar uma história, né? Porque eu tenho que ter episódios, tipo... Na maioria dos episódios psicóticos, eu tenho que ter os sintomas de humor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter períodos específicos só de sintomas psicóticos. E isso, para quem trabalha, para quem atende, sabe o quanto que é difícil você conseguir uma história realmente, mesmo com familiares extremamente adequados, com bons níveis sociais, tipo, é muito complicado você caracterizar. Então, tenha quem defenda, né, que, na verdade, tipo... E esse diagnóstico, até no DSM, né, a prevalência é muito baixa, tá? Então, tem quem defenda que, tipo... Talvez não é bem assim. Talvez você não soube analisar muito bem esse paciente. O tratamento é muito mais parecido com o tratamento de um transtorno afetivo bipolar, tá? Então, essa parte. Se, por exemplo, o paciente tem sintomas psicóticos, já excluir as outras causas, é uma psicose primária e não tem mais nada a não ser os sintomas psicóticos, tá? A síndrome psicótica, eu vou para esse outro braço aqui da mesa. E aí eu vou ter que ver, pulando o transtorno delirante, eu vou ver mais ou menos qual é o tempo de duração desses sintomas psicóticos, tá? E aí, baseado nesse tempo, né, é que eu vou classificar esse paciente de uma forma bem simplista, tá, gente? Em transtorno psicótico breve, em transtorno esquizofreniforme ou em transtorno ou em esquizofrenia, tá? Então, um transtorno psicótico breve, ali dentro de um mês, de sintomas, né? A esquizofrenia tem divergências, né? A gente na residência... E aí, por continuidade, acabei aplicando mais a aplicação do DSM na questão de diagnóstico na vida profissional. A gente acaba tendo, né, pelo menos ali um mês de sintomas positivos, né? Mas eu tenho que ter uma quebra, eu tenho que ter uma piora desse funcionamento. Isso já vem acontecendo há uns 6 meses. Tá. Esses daí. Agora, quando eu falo em transtorno delirante, por que eu pulei? Porque o transtorno delirante, ele não tem a ver com a questão do tempo em si, tá? Quem já viu, né, quem está ouvindo e já atendeu um paciente vai saber a diferença. A que eu vou falar vai parecer, talvez, que é muito difícil você diferenciar e você ficar na dúvida, mas não. É porque a predominância no transtorno delirante, como o próprio nome fala, é a questão do delírio, né? Então, eu tenho um paciente que ele tem um delírio, e aí eu posso ter, não é comum, mas eu posso ter alucinações, mas essas alucinações, elas são por conta do delírio. E não tem uma quebra de funcionalidade tão grande, porque tirando aquela questão do delírio, o resto tá tudo... Vou citar um exemplo, que aí eu acho que talvez fica mais fácil. Tinha uma paciente que ela tinha... Se você parasse e conversasse com ela sobre qualquer assunto na rua, tipo, você não dava nada. Entendeu? Normal, conversa normal, diálogo bom, fluente, dona de casa, fazendo todos os afazeres de casa, sem nenhuma desorganização comportamental, nada. A questão é, quando você virava para ela, vou falar Maria, tá? Mas o nome dela não era Maria, não.
Dona Maria, e a questão do enxaguante bucal, como que tá? Aí é que você via que ela escorregava na maionese. Aí é que começava a vir a questão delirante, né? Porque ela tinha um delírio, né, de que ela tinha ido num dentista há uns anos atrás e que aí nesse procedimento ele tinha feito algo lá na boca dela que ficava escorrendo enxaguante bucal o tempo todo. Ela, inclusive, tinha que escovar os dentes várias vezes para tentar amenizar esse enxaguante bucal. Já tinha ido em tudo quanto é médico, feito tudo quanto é exame de imagem e tudo mais, para tentar achar o... E aí, né, então o delírio era esse, da questão do enxaguante bucal. E ela sentia o gosto do enxaguante bucal. Então, há alucinação ali, só que percebe que essa alucinação é uma alucinação mais fraca. É uma alucinação porque ela tem um delírio que está escorrendo um trem da boca dela, né? Então, é muito diferente do quadro lá, principalmente quando daquele quadro mais florido e que normalmente tem uma piora... um funcionamento, uma piora maior, tá? Cognitiva e de funcionalidade maior da esquizofrenia e dos outros transtornos, Um tá? pouco mais de organização mental. Sim, sim. Bacana. E quando a gente pensa na esquizofrenia, também a gente tem diferentes tipos de esquizofrenia. Se puder falar um pouquinho sobre os tipos de esquizofrenia e qual o tipo mais comum na nossa população brasileira. Tá. Essa classificação dos tipos, né, acaba sendo mais para CID, né? A questão assim de esquizofrenia hebefrênica, catatônica, você está Paranoide. querendo, né, Ju? É mais baseada, né, tipo, tirando algumas que a gente comenta depois, mas é baseada principalmente na questão mais do conteúdo delirante, do conteúdo que o paciente traz, né? Então, quando a gente fala numa esquizofrenia paranoide, né? Então, é aquele paciente mais com delírios paranoicos, né? Que está sendo perseguido, que tem um complô contra ele, né? Aquelas coisas mais paranoicas persecutórias, né? Tem os delírios, né, erotomaníacos que a gente vai ter, então, tipo, que tem alguém, normalmente, algum galã de novela e tudo mais, que é apaixonado por mim, tem um caso comigo, né? Então, acaba indo para esses extremos, né? Via de regra, o mais comum, né, é a esquizofrenia paranoide mesmo, né? Agora, tirando isso que antes era bem demarcado, né, a esquizofrenia hebefrênica, né, é uma esquizofrenia de início mais precoce, porque assim, quando a gente vai falar, né, de esquizofrenia, o pico de ação costuma ser ali mais no final da adolescência e início da vida adulta, ali por volta até os 30 anos, né? Nas mulheres, acaba tendo um segundo pico mais para frente, tá? Ali por volta dos 40 e poucos, 50 anos de idade, tá? Quando a gente até, tipo, tem uma esquizofrenia que começa ali depois dos 45, a gente já chama de uma esquizofrenia de início tardio. Não é tão comum, mas pode ter, tá? Agora, esquizofrenias abaixo dos 10 anos, né, e acima dos 60 anos, é extremamente raro, tá? Tô falando, gente, o início, tá? Não é... Então, aí, nesses extremos, a gente tem que tomar mais cuidado e fazer uma avaliação ainda mais minuciosa, procurando outras causas. Aquela avaliação que eu falei lá no início, tá? Porque provavelmente, talvez não é um transtorno primário, tá? Agora, a esquizofrenia hebefrênica, né, é uma esquizofrenia quando acomete, né, ali crianças, adolescentes, pode acontecer, tá, gente? É raro ali abaixo dos 10 anos, mas pode acontecer. E aí, o prognóstico vai ser muito pior, tá?
quanto mais cedo inicia, tá? Fatores de pior prognóstico. Por exemplo, a data de abertura do primeiro episódio psicótico, tá? Então, se eu tenho essa abertura mais novinha, tá? Eu vou ter, provavelmente, um pior prognóstico, tá? Tem que pensar nisso em termos de reserva neuronal, tá? Uma criança, um adolescente, ele ainda está formando, né? Então, se eu tenho uma poda já, tenta ver o transtorno, a esquizofrenia, como se fosse uma poda agressiva. Se eu venho e podo isso, tipo, em algo que nem cresceu, o prejuízo vai ser maior do que, por exemplo, numa árvore que eu já tenho extremamente formada, extremamente volumosa e tudo mais. Vai ter sempre um prejuízo, só que esse prejuízo acaba não sendo tão acentuado, né? Vamos dizer assim. Então, tem essa questão do início, tá? Uma outra questão da esquizofrenia catatônica, né? Que a gente acaba sendo mais as visões de quem estuda dos livros, né? E associando mais, que são aqueles pacientes travados, né? Que você coloca naquelas posições bizarras e o paciente fica por horas. É raro, tá? Não é comum, tá? Na residência, eu tive a sorte de ter contato com pacientes catatônicos. Com rigidez catatônica daí. Inclusive catatonia maligna. Foram casos bem legais. Legais, gente, interessantes, tá? Mas, via de regra, não é tão comum na prática, tá? E uma coisa que vale destacar, um adendo, tá? É que a catatonia, tá? Ela não é exclusiva da esquizofrenia, tá? Eu posso ter em outros quadros psicóticos, inclusive eu posso ter, tá? Catatonia num transtorno afetivo bipolar, num quadro depressivo, tá? E também, catatonia não é só da psiquiatria, tá? Mas, apesar de ter essa correlação bem típica, né? Principalmente por conta dos livros, catatonia, tá? É uma emergência médica. Tem risco que eu falei, né, a catatonia maligna, você tem scores que você faz para pontuar, para avaliar o paciente catatônico, tá, que a gente usa na prática para direcionar tratamento e tudo mais, mas assim, o paciente, ele pode chegar, tá, no momento, a questão não é só as posturas, tá, ele pode evoluir com desautonomia autonômica, tá, aumentos de pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, ele entra num quadro de bexigoma, de não eliminação de fezes, nem de urina, tá? Muitos, tipo assim, reduz muito a questão do piscar de olho, então você tem que ficar pondo lubrificante o tempo todo, o paciente para de comer, para de se alimentar, para de ingerir água. Então, é algo extremamente, tipo assim, é uma emergência médica, entendeu? Isso é que a gente estava falando lá no começo, isso é UPA, é hospital, tá? É como se fosse, vamos pôr, é um infarto da psiquiatria. Uhum. No mesmo modo que você vai tratar, tá? Até, por exemplo, quando é catatonia maligna, né? A escolha, você tem a gravidade, é tão grande que, assim, uma das coisas que chega a ser escolha mesmo é a eletroconvulsoterapia, tá? Infelizmente, isso é um recurso que a gente acaba tendo pouco na saúde como um todo, tá? Sem ser na saúde no particular, mas até em convênio, tipo, e no serviço público também, tá? E também a questão do preconceito, mas eletroconvulsoterapia já aproveitando essa deixa, é um tratamento muito bem-vindo.
A gente tem observado, até umas revisões bem recentes, né, que falam um pouco mais do aspecto clínico, né? Quando a gente está falando de todas as classificações, estamos falando de diagnóstico mais no nível nosológico, em que a gente identifica e classifica de acordo com os 2 manuais que existem, né? O DSM, o mais comuns, o DSM-5-TR agora e o CID-11, né? E existe essa tendência de graduar, né, como um espectro, pensando que até a evolução dos manuais tem vindo no sentido de tirar esses subtipos, de ir reduzindo as categorias e colocando dimensões, que isso vai favorecer um tratamento mais específico e até o curso da doença, pensando que, né, pode ser tratado as coisas no início mais precoce, né? Como que você vê esse movimento realmente que vem até do CID-11 de eliminando dessas categorias e olhando desse aspecto, né, de evolutivo da doença, do transtorno? Eu acho positivo, porque, assim, né, há uma questão... Deixa eu tentar equilibrar aqui, que tem outra coisa que eu queria comparar. Mas nessa questão de trazer como um espectro, tá? Eu acho muito bom se a gente for trazer algo semelhante, como, por exemplo, que já houve essa questão do espectro, né? Na questão do autismo, né? Porque, assim, eu consigo direcionar melhor terapêuticas, né? Eu não fico... Porque, assim, não é porque é uma esquizofrenia paranoide que todos os pacientes vão ter o mesmo prejuízo, vão ter a mesma necessidade, vão ter a mesma evolução, né? E uma outra coisa que até que eu queria fazer essa ponte também com a questão dos transtornos de personalidade, né? Tinha um chefe, até antes dessa questão, mais na residência, antes dessa questão do Big Five lá e tudo mais, de que ele gostava que na descrição, né, eu até poderia pôr transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônico, mas que entre parênteses eu colocasse, por exemplo, alta impulsividade, automutilação, arrogância, não sei o quê. Descrever exatamente, porque, tipo assim, isso que me importa para conduzir o segmento, mais do que o nome, né? Então, seria mais ou menos parecido com isso, né? Nessa questão do espectro, né? Se a gente pega o Stahl, a penúltima edição, né? Ele até, de um certo modo, ele traz, né? Colocando a esquizofrenia, né? Nesse espectro, como até a depressão aqui unipolar, né? E aí vai subindo, né? TAB e tudo mais, até ficar a esquizofrenia, né? E agora, se você já pega a questão, a última edição agora dele, né? Ele já faz mais ou menos um reloginho desse, né? Só que colocando os transtornos de neurodesenvolvimento aqui, né? Os transtornos neurodegenerativos aqui, e a esquizofrenia no meio disso, né? Trazendo a esquizofrenia como tendo componentes tanto de alterações de neurodesenvolvimento, apesar dela ainda não ser classificada, né, como um transtorno de neurodesenvolvimento, quanto também de neurodegeneração. E aí isso, né, eu acho que amplifica mais não é que amplifica, reforça mais, né, ressalta a importância desse olhar em termos de espectro e também de, tipo assim, prognóstico. Porque uma das coisas que mais é difícil, assim, na questão do tratamento, a adesão e, tipo, entender que o problema não é eu surtar, o problema não é eu ficar agitada, eu ficar agressiva
Não é isso, isso é um problema? É um problema, mas o problema maior é que enquanto eu estou tendo isso, enquanto eu estou tendo sintoma, eu estou tendo perda neuronal, que não é reversível, né? Então, ressaltando ainda mais essa questão da importância da intervenção, né? Perfeito. E aí agora eu queria entrar na questão do tratamento, né? É porque nós falamos um pouco sobre os manuais diagnósticos, classificações. Muitos acabam sugerindo, né? Por conta da classificação A ou B ou C, eu vou usar classes específicas de medicamento, né? Então, como é que funciona a questão do tratamento medicamentoso? Vamos pensar primeiro nessa parte. Na prática, né, acaba sendo meio que uma... Até por isso também explicando essa questão do espectro, né? Porque, assim, se a gente for ver a linha de tratamento, o que acontece, né? Via de regra, tratamento, se a gente for falar tratamento medicamentoso, né? Primeira opção, um antipsicótico, tá? A gente vai entrar com um antipsicótico. Como a gente acaba seguindo, é o que eu costumava falar para os alunos, né? A gente acaba seguindo mais diretrizes, né? Lá de fora, norte-americanas, canadenses, europeias e tudo mais. E a disponibilidade de antipsicóticos, de outras formologias, é muito maior, né? Tanto que eles, via de regra, eles não indicam, por exemplo, o haloperidol, porque a gente tem classes de antipsicóticos, né? Eles normalmente não indicam o haloperidol como primeira opção, tá? Muito por conta desses efeitos neuromusculares dele. E por conta dessa oferta de outras formologias, né? Outras formas de usar e tudo mais. Aqui no Brasil, né? Se você for pegar assim, vamos pôr, tipo, de uma maneira geral, não só o atendimento público. Questão da renda é um pouco mais difícil quando você vai escolher um antipsicótico, porque, assim, de uma forma bem simples, tá? Eu costumo dividir com os alunos os antipsicóticos que a gente acaba realmente usando para tratamento da esquizofrenia, né? Tem os antipsicóticos de primeira geração, que tem um monte, né? Dentre eles, tem o Aldol, que é de alta potência. Então, tipo, uma clorpromazina, uma levo, que é de menor potência, a gente acaba não usando, porque a gente precisaria chegar em doses muito altas para ter o efeito antipsicótico. E aí, a gente tem a segunda geração, né? Que teoricamente são mais modernos e tudo mais. Causam menos desses eventos neuromusculares. Só que também não é mundo perfeito. Esses daqui, conforme você vai indo mais para cá, que vai causando menos efeito neuromuscular, você vai tendo maior questão efeito sedativo, maior aumento de apetite. Independentemente do aumento de apetite, tá? Isso é importante frisar. Tem sim, tá? Os antipsicóticos, eles agem por outras vias, fora a questão do apetite, tá? Aumentando ali colesterol, dislipidemias e glicemia, tá? Então, mesmo se eu tomar o medicamento, comer alface o dia inteiro, treinar o dia inteiro, eu posso ter esse aumento, tá? Então, aí, você acaba tendo que pesar. Aí, o paciente, normalmente, a maioria da população tem dificuldade com questão de apetite, tem muita doença cardiovascular e tudo mais. Esses medicamentos são mais caros também. Tem no alto custo, sim, algum deles tem no alto custo. Mas aí depois a gente pode falar de outro problema relacionado ao alto custo. Outra coisa, em relação à medicação de deposição, porque outro problema que a gente tem é a questão da adesão. E lembra que eu tenho que controlar a parte sintomática desse paciente. Como esses outros medicamentos são orais,
eu preciso que o paciente tome todo santo dia o medicamento. E quem já trabalhou sabe o quanto que é difícil essa questão da adesão. Seja por negação do diagnóstico, seja por dificuldade mesmo de administração do medicamento. Aí, o haloperidol, ele tem injetável, de longa duração. Você faz a cada 21, 28 dias no paciente. Você tem certeza que ele está recebendo aquele medicamento. Então, na prática, no Brasil, eu ainda prefiro, como especialista, eu prefiro iniciar com o haloperidol, com o de primeira geração, tá? Por conta dessas questões. Daí, se o paciente, né, não responde, ou se o paciente apresenta efeitos colaterais intoleráveis, aí a gente migra para um de segunda geração, né? E aí eu vou escolher esse de segunda geração, né? Vou pesar, tem algumas diferenças entre eles, vou pesar a questão de custo, questão de efeitos colaterais, perfil do paciente que eu tô lidando e tudo mais. Se a gente, via de regra, se a gente usa, tem um monte de critériozinhos lá, mas para simplificar, se eu uso 2 antipsicóticos diferentes, classes diferentes, né? Em doses adequadas, por tempo adequado, eu garanto realmente que aquele paciente está tomando. E mesmo assim não responde, né? Aí eu vou para uma esquizofrenia resistente. E aí, nesse caso, né, a medicação top ali, né, é a clozapina, que é um antipsicótico de segunda geração, né? É um medicamento excelente, muito bom. Só que tem um certo preconceito entre os colegas mesmo, em questão de prescrição, de manuseio. E também tem que ter um perfil, um paciente que ele seja mais certinho, que ele adere ao tratamento, adere às idas, adere à tomada, porque é um medicamento que requer uma monitorização muito mais fina, é uma entrada muito gradual, você não pode tirar de uma vez, você não pode colocar de uma vez, tem interações medicamentosas, você tem que psicoeducar muito mais esse paciente. Então, assim, é um medicamento muito bom, mas que por conta de tudo isso, a gente acaba reservando, né, para os resistentes, né? E aí é muito curioso, né, porque, voltando naquela questão do espectro, porque, entro com a clozapina, vou com a clozapina, otimizo a clozapina o máximo que eu posso, o máximo que eu consigo, o máximo que o paciente ainda tem sintoma residual. Eu adiciono ácido valproico. A gente não usa lá no... Então, é muito engraçado essa questão. E aí, se a gente vai se aprofundar mais, né, nessa questão, hoje, já na nova edição do STAL, já é colocado, né, tipo assim, que a questão da psicose não tem, e a psicose não só da esquizofrenia, tá? Não tem a ver só com dopamina, tá? Mas tem, sim, uma grande ação, tanto glutamatérgica quanto serotoninérgica envolvida, né? Então, tanto que quando a gente vai para esses outros antipsicóticos, né, eles não são antagonistas dopaminérgicos clássicos, que nem, né? Vai tendo uma ação muito em glutamato, em serotonina. Então, será que a gente, né, será que tem até quem se pergunte, né? Porque como a classificação, o diagnóstico acaba sendo muito subjetivo, né? Não subjetivo, não é a palavra que eu gostaria de encontrar, mas descritivo, né? Não é tão que nem assim, tô com uma dor no coração, tá? Você tá com uma dor no coração, eu faço um eletro. Eu vou ver se você tá infartando ou não. Se tá com supra, tá infartando. Se não tá, não tá infartando. Agora, tô psicótica,
não tem um exame que eu faço e vai me falar, tá com esquizofrenia, não tá com esquizofrenia. Então, a gente pode até, às vezes, né, tem pesquisadores que levantam isso, por isso o movimento do RDoC e tudo mais, de talvez estar até ensacando coisa que não é a mesma coisa. Né? É como se eu pegasse toda dor no peito que aparece, então, dor no peito que irradia para o braço esquerdo, e eu falo que é infarto, eu trato como infarto, né? Mas será que não tem umas ali, que pode ser um refluxo gastroesofágico mais atípico, uma dor neuromuscular, né? Então, tem também essas questões aí por trás. Bacana. Agora eu queria entrar um pouquinho na questão do tratamento multidisciplinar, né? Você falou do tratamento medicamentoso, a importância da psicoterapia para pacientes com esses sintomas, né? Com esses diagnósticos. E também, por outro lado, um paciente que está fazendo psicoterapia, nunca foi a um psiquiatra, não tem ainda nenhum tipo de diagnóstico. Quais são os principais sintomas que o psicólogo precisa ficar atento para fazer o encaminhamento para a psiquiatria? Vamos lá. A primeira parte, né? Como eu falei lá atrás, né? A questão do ambiente, né? Questão de estilo de vida, de estressores físicos, mas também questão emocional, né? Então, assim, o tratamento vai ter que ser multidisciplinar. Não dá para ser, se a causa não é uma só, não dá para ser também uma só, né? E aí, né, esses pacientes, uma outra coisa que eu tenho que lembrar, né, é que acaba tendo uma disfunção cognitiva, tá? Eu não tenho só os sintomas, assim, positivos, negativos, mas eu também tenho sintomas cognitivos importantes. Tenho uma redução da capacidade de atenção, uma redução da capacidade de execução, de priorizar metas. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter técnicas para trabalhar com esses pacientes, para aumentar principalmente o quê? Funcionalidade e autonomia, né? Então, aí entra, né, por exemplo, a psicoterapia. E a psicoterapia, às vezes, acaba tendo, às vezes, uma questão um pouco de preconceito, né? O paciente está em Nárnia, né? Tipo, o que eu vou tratar, né? Tipo, como que eu vou conseguir? Porque tem mais a questão mais com pacientes mais de funcionamento neurótico, né? Ainda tem um pouco essa... Só que, além da questão dos sintomas positivos, né, tem outros aspectos para avaliar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Durante a residência, a gente chega nos 3 anos a atender pacientes em psicoterapia. E eu tinha 2 pacientes, 2 esquizo, e assim, completamente diferentes os dois. Os dois eram esquizo refratário, tipo paciente de longa data, uso de clozapina. Só que num tinha uma questão muito... vai tendo umas distorções cognitivas engraçadas. Tinha muito uma questão de... Porque, assim, ele tinha parado ambulatorialmente, tinha conseguido que fizesse ele parar de fumar, né? Porque uma outra coisa é que esses pacientes acabam, muitos fazendo uso de tabaco, tem uma associação. E o tabaco, ele diminui muito a ação do antipsicótico também. Então, é ruim para o tratamento, além das outras coisas. E ele trazia muito uma questão meio mágica, não era delirante. Mas ele sonhava, ele tinha pesadelos de que ele estava fumando, e aí aquilo era como se fosse ser uma profecia. Tipo, mesmo acordado, não significava que, tipo, eu sonhei, ok. Não, é como se realmente fosse acontecer, se a qualquer momento aquilo lá fosse... E aí trazia um sofrimento, uma ansiedade para ele... Um
o outro, né? O outro, ele tinha muito uma questão mais de rigidez, né? Então, para ele era muito preto no branco. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Não tem colega, não tem... Ou você é meu amigo, que eu levo para casa, a gente dorme junto, eu conto tudo. Ou então, então você é meu inimigo. Não tinha essa... Então, tem várias outras questões, outros aspectos para a gente ir trabalhando, né? Para aumentar a autonomia, a resiliência, a capacidade de resolução de problemas desse paciente, desses pacientes, né? Uma outra coisa que às vezes esquece muito, dependendo do grau, né, porque tem esses prejuízos cognitivos, dependendo do início também, a questão da terapia ocupacional. E assim, uma coisa que seria maravilhosa, né, mas que seria o AT, né? Porque muitos pacientes, até pela questão até do adoecimento e tudo, uma questão mais emocional até do que neurológica, mas de medo de pegar transporte público, de como que eu vou escolher tal coisa, a questão dos autocuidados. E aí a gente tem também que lembrar, né, que quando eu falei da questão medicamentosa, os medicamentos são fantásticos para sintoma positivo. Sintoma negativo, não. E não sei se vai lembrar, né, mas eu falei que uma das coisas que piora mais a questão acaba sendo mais os sintomas negativos. Porque aí esse paciente, ele tem uma avolição, então ele tem uma redução da capacidade de expressar, ele tem uma redução da capacidade de sentir emoção, ele não tem uma iniciativa. Se deixar por ele, ele fica no sofá o dia inteiro olhando para o nada. E aí, com isso, né, tipo assim, não tem a questão, e aí tá tomando os medicamentos, não tem a questão da atividade física, não tem a questão da alimentação, não tem a questão dos autocuidados básicos. Isso vai levando a uma piora da funcionalidade, essa piora da funcionalidade vai levando a um quadro depressivo, a um quadro ansioso, quer dizer, eu vou, fora os problemas cardiometabólicos que eu vou criando, ou seja, vai tendo uma somatização. Então, a questão de, tipo, nutricionista, educador físico, assim, eu penso que no mundo ideal, né, a gente teria que ter todas essas profissões trabalhando junto. A questão da enfermagem, questão de separação de medicamento, às vezes são pacientes que tomam muito medicamento, eles têm dificuldade na separação. Eu gosto de fazer, quando eu vou fazer, né, isso para todo paciente. Eu faço a receita, né, e aí no outro papel eu faço assim, manhã, 2 pontinhos, tomar um comprimido de X, tomar 2 comprimidos de não sei o que. Após o almoço, 2 pontinhos, tomar nananana. Porque eu falo assim, gente, toma 3, 4 remédios. Às vezes são receitas separadas, porque às vezes o paciente pega uma no posto, outra na farmácia. Mesmo se são medicamentos que eles compram, às vezes os pacientes, eles não compram na mesma farmácia. Às vezes eles compram em várias farmácias, por conta da questão do valor. Então, você imagina você ficar gerenciando aquele monte de papel, né? E aí você olha, e aí você, meu Deus, e agora? Qual que vai ser? Né? Então, eu acho que é mais fácil, facilita para o paciente, facilita para mim também, né? Porque o paciente, às vezes, tipo, isso é bem frequente, tipo, o paciente voltar e tá tudo uma bagunça. Às vezes nem sabe o que está tomando. Então, essa questão também, às vezes, né, tem pacientes que às vezes você
não tem a questão da leitura, né? Então, você tem que pôr a questão de um solzinho, de uma lua. Então, são coisas básicas que podem ser básicas para mim. Só que para o paciente Faz toda a precisa, diferença. sim, ter essa assistência, né? Saber também o que está tomando, por que está tomando. Isso eu acho muito importante. Ressaltar com o paciente. Então, assim, teria que ter psicólogo, terapeuta ocupacional, Nutri, enfermagem, educação nutri, educador físico. E uma outra coisa também, que isso já pegando um pouco, aproveitando um pouco dessa questão de déficit, de deficiência cognitiva que eu vou tendo, né? Mas que eu vejo que auxilia bastante, porque assim, tem pacientes que tem essas, que nem esses dois que eu trouxe como exemplo, tem uma questão cognitiva mais difícil, mais precária, né? E para direcionamento de tratamento, e que eu sinto falta na questão, sofro muito tanto na questão da PAI quanto no CAPS e até nos atendimentos particulares, porque não é todo mundo que consegue pagar. São avaliações mais direcionadas, avaliações neuropsicológicas. Que isso também, conseguiria me dar um direcionamento melhor para aquele paciente. Às vezes, questão de dúvidas de diagnóstico, às vezes, questão de intensidade, que função exatamente está mais prejudicada ou não, onde que eu vou investir. Então, isso é uma coisa que sinto falta, mas isso nem nos convênios, né? Mas que eu vejo como uma coisa que agregaria muito ao... Você sabe que na FAPSE nós temos avaliação neuropsicológica que os alunos da pós-graduação em neuropsicologia fazem na nossa clínica social. Não sabia. Depois a gente Bom conversa saber. sobre isso. E aí são duas áreas de atuação que a gente está falando que são muito propícias, né? Uma específica do psicólogo, que só o psicólogo fazer essa avaliação neuropsicológica, e como quando o paciente não está em surto, mas também todos os outros transtornos, ele tem uma ação muito importante nessa relação com a própria psiquiatria, né? De acompanhar, trabalhar essas questões que você trouxe de vida diária, de organização, e acaba sendo uma ponte no sentido que às vezes tem encontros mais frequentes do que com o psiquiatra, e pode ter uma interface boa entre o psicólogo e o psiquiatra para alimentar até de informações do diagnóstico. Né? O que a gente ouve muito em psicoterapia. Melhorei um pouquinho, vou tirar a medicação. Não, como assim você vai tirar a medicação por conta, né? Então, muitas dessas coisas acontecem entre o intervalo de uma consulta e outra. Sim. Os pacientes têm muito isso, né? De tirar a medicação por conta. E uma outra coisa que você falou, Henrique, a questão do acompanhamento, isso é uma, assim, no particular, eu consigo gerenciar melhor, mas é uma coisa muito, porque vira e mexe, assim, tem dúvida diagnóstica. Por mais, quando você projeta os critérios, quando você lê os casos, né, é ali típico, né? Mas quando você está com o paciente, né? O paciente, ele não lê o livro. E, às vezes, tem muita questão, o quanto que isso é traço de personalidade, o quanto que isso, de fato, é sintoma, né? Será que tá realmente essa dificuldade? Será que não tá? E aí entra a questão, essa visão... Eu adoro solicitar relatório psicológico, porque, assim, é uma pessoa que acompanha mais tempo, que acompanha semanalmente, no mínimo, esse paciente, né? O paciente vê uma vez por mês, né? Então, isso é muito importante, ajuda muito, muito mesmo. E aí a questão, né, de quando encaminhar. Eu acho que, assim, isso é minha opinião, tá? Se eu tô com dúvida, se surgir a dúvida, encaminho.
Porque, assim, o máximo que o psiquiatra vai falar, tipo, sei lá, não fecha para um transtorno específico, ou, tipo, até fecha, mas o tratamento base é a questão da terapia, mas até para dar força, né, para o profissional que está lá, tipo, não é realmente isso, né, eu ficar tranquilo, ou não eu ter ali uma outra ajuda, né? E lembrar, né, que não é porque eu vou num psiquiatra que eu automaticamente vou tomar medicamento. Isso é importante frisar, tá? Isso eu até falo para alguns pacientes, que tem alguns pacientes que chegam, né? E fala assim, nossa, tipo, eu tô assim há não sei quanto tempo, mas eu tenho muito medo de tomar remédio, porque associa muito medicação psiquiátrica com dependência, com tolerabilidade e tal, com ficar Dormindo parecendo o um dia zumbi, né? E aí, né, é o que eu falo. Assim, e eu falava para os alunos, se você pega, né, isso em diretriz, se você pega transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, gente, leve. Tanto faz uma terapia bem feita ou um medicamento. A gente acaba tendo essa rotina de dar medicamento para todo mundo por conta da questão da dificuldade de acesso, né, a uma boa terapia. E também, às vezes, né, às vezes o paciente não tem preconceito com o remédio, mas tem preconceito com a terapia. Quando não é um, é com o outro. Mas dá para você fazer, tipo assim, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento terapêutico, psicológico e sem medicação. Tá? Então, não é porque eu vou no psiquiatra que eu vou ser obrigada, que eu vou sair com uma prescrição, né? Isso é muito... E nem sempre, dependendo do caso, se é necessária uma prescrição, essa prescrição vai ser para o resto da vida. Às vezes é um tratamento com começo, meio e fim, né? Lógico que Exatamente. Sempre dependendo do caso, dependendo do... Diagnóstico. Exatamente. Eu gosto muito de frisar isso na primeira consulta, a questão da fase de manutenção, que vai ter que tem uma fase aguda de tratamento, uma fase de manutenção, e que aí depois, e eu até brinco, se você quer me ver livre de mim, dependendo, tá, gente, do diagnóstico, mas se você quer se ver livre de mim um dia, gasta um dinheirinho com psicoterapia. Porque é isso que vai dar base, né, eu acredito, para eu conseguir lidar, porque é o que eu falo, estressor eu vou ter o tempo todo. O que vai fazer eu aumentar minha continência e tudo mais, tipo, o remédio vai fazer você voltar para o teu normal, para o teu basal. Mas se o seu basal não é uma Brastemp, não vai. O que vai te dar recursos, né, para você ter uma maior flexibilização cognitiva, uma maior resiliência e tudo mais, é na terapia. Mas eu acho que está caminhando, mas ainda tem uma certa resistência em ver ainda essas coisas, tipo alimentação, estilo de vida, Atividade física. Como supérfluo. E não como básico. Importante, sim. E ainda caminhando para esse encerramento, pensando um pouco, né, questões muito atuais, a gente sabe que, por exemplo, o conteúdo de delírio tem muito a ver com o momento, né, a época cultural, questões que estão acontecendo naquele indivíduo. E a gente percebe que a gente está num momento, né, do mundo em que há muitas redes sociais, muita internet e agora IA. E isso, você acha que pode ser um gatilho
para delírios e alucinações. A gente teve um caso recente de uma pessoa que foi tratado com psicose de IA, né, que após o uso frequente num ambiente imersivo, reforçando alguns padrões ali, chegou-se a um diagnóstico específico e aí, né, consequências para a vida da pessoa e de toda a sociedade. Você vê como você vê esse ambiente digital e essas influências sobre esses delírios e alucinações? Eu acho que pode ter essa ideia de talvez mais, né, por conta dessa questão nossa, né, ainda mais para paciente, por exemplo, um paciente, até às vezes um paciente psicótico, você vai ter que fazer um exame mais invasivo, um negócio, e aí fica aquele, nossa, né, se eu falar que vai colocar um chip no joelho dele, né, meu Deus do céu, né, tipo, o que ele vai criar nisso, né, vou dar mais substrato. Ter essa questão, só que eu não acho que isso vai implicar diretamente num aumento de caso, entende? Porque uma coisa dos delírios é que, assim, a maior parte dos delírios tem a ver com o mundo do paciente, com o mundo interno do paciente, né? Tinha uma preceptora que até ela falava, tipo, se eu um dia ficar psicótica, eu nunca vou falar que eu sou a Marta, jogadora de futebol, tipo, detesto futebol. Nada na minha vida tem a ver com isso, né? Então, tem ali, tipo, né, ele vai usar coisas, né, que são comuns ali do mundo dele, né, na criação desses delírios, né. Então, o tema em si, assim, eu não acredito que tenha uma questão no número de caso. Talvez, tipo assim, vou talvez parar de pensar que colocaram câmera em casa e agora estão colocando câmera no iPhone. A inteligência artificial está me seguindo. Talvez nessa questão, mas não que vá haver um aumento de incidência mesmo, de transtorno. Eu acho que a gente vai precisar marcar uma outra conversa. Muito bacana. Muito bom, foi muito bom mesmo. Acho que muito esclarecedor, vários pontos assim que você levantou. Muito importante essa conversa. Obrigado pela participação, por estar disponibilizando esse tempo aqui com a gente e com todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado mesmo, Vitória. Obrigada, eu que agradeço a todos. Muito bom. E você que está até agora aqui com a gente, se já não tem 2 cadernos de anotações, é porque você não prestou atenção. Então, volta, vai dando pausa e anota, porque esse é um tema extremamente importante para todos. E principalmente se você é da área da saúde mental, isso não é um tema que você gosta ou não gosta, isso é um tema obrigatório. Então, é um conteúdo extremamente rico, que eu acho que você deve revisar, voltar e também encaminhar para quem é teu colega, pessoas que precisam saber um pouco mais do assunto e que eu acho que você tem essa função. Faça isso, aproveite o conteúdo e aproveite todos os outros nossos episódios do PsicologCast. Acompanhe, vai lá e se inscreva no canal para receber as informações dos novos episódios, curta o conteúdo e pode comentar que a gente vai acompanhar o comentário de vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio do PsicologCast.